Então, nesse distanciamento entre toda a reflexão que a leitura pode oferecer, não só toda a tecnologia social que a leitura pode oferecer, entre isso e sua apropriação, pensando nisso, eu queria que você pudesse refletir sobre uma questão que nos importa muito, uma pergunta que nos é muito cara e que tem a ver com o futuro do Instituto da Cátedra, que tem a ver com o futuro do Brasil, né? Que é a pergunta: quanto custa um Brasil que não lê? Né? Isso que tanto nos incomoda. Quando você diz, há uma enorme tecnologia, há uma contribuição grande que a leitura pode dar e que não é apropriada. Bem, ela não é apropriada, por vezes, pela própria universidade, mas ela também não é apropriada pelos demais componentes desse sistema, né? Não é apropriada pelas empresas, ela não é apropriada pelo poder público, ela não é apropriada pela intelectualidade. E a não apropriação disso tem produzido efetivamente uma série de perdas, que já seriam enormes se fossem só materiais, né? Mas que se tornam insuportáveis quando essas perdas têm a ver com pessoas, têm a ver com dignidade, têm a ver com cidadania, né? Então, refletindo assim, nesse desnível entre as contribuições que a leitura pode dar, as contribuições que a cátedra pode dar, mas as contribuições que a cátedra pode dar são ainda uma parcela diante das contribuições que a leitura pode dar. Com certeza. Então, um desnível entre essas contribuições que a leitura e a cátedra, se especializando em leitura, pode dar, e essa não apropriação. Como você pensa, quanto custa a esse nosso Brasil essa não apropriação de tudo o que a leitura pode oferecer? Então, essa é no momento a pergunta da cátedra. Eu digo no momento, mas é alguma coisa que já nos assaltou há muito mais tempo. Eu me lembro que quando houve o acidente de Goiânia com o Césio, a gente ficou perplexa, porque mesmo que as pessoas fossem analfabetas, havia sobre aquela bala, aquela peça, uma caveira com duas tíbias. Então, não ler a caveira com as duas tíbias cruzadas, o sinal de morte, não é? Causou um desastre cujas proporções a gente ainda não tem hoje notícia de um registro qualificado. Se a gente trouxer de lá do Césio para o que aconteceu no Rio de Janeiro, a história da derrubada de uma parte da ciclovia beira-mar, uma paisagem maravilhosa, com certeza, mas que obriga a gente a pensar em duas coisas. Como o planejamento técnico de engenharia não levou em conta uma ressaca que é rotineira, todos os anos isso acontece no Rio de Janeiro, e que uma série de filmes e de vídeos demonstravam a altura que as ondas podiam atingir. Quer dizer, não ter sido levado em consideração isso foi fatal, a meu juízo. Então, assim, não leu o entorno para o qual estava sendo construído aquela peça belíssima de arquitetura, de engenharia. Por outro lado, no momento em que as ondas começaram a atingir mais do que a passarela, a própria pista por onde passavam os carros, ninguém no Rio de Janeiro tomou uma decisão de interditar a pista. Então, falta de capacidade de ler os acontecimentos. E assim, a gente poderia buscar os desastres com o petróleo, como é que o óleo sai de um navio e não entra dentro de um tambor, ou sai de um tambor e não entra no navio a noite inteira, e ninguém imagina que tem um vazamento e que isso é um desastre de proporções gigantescas para a natureza. Então, esses exemplos a gente pode buscar no trabalho. Quantos acidentes de trabalho porque as pessoas não usam a ferramenta adequada,
ou porque não sabem acionar ou não leem como acionar as chaves no momento certo, os desastres na medicina, como é que você aplica uma alimentação parentérica na veia de um paciente, porque você não sabe o que significa isso? Quer dizer, o que falta de leitura às pessoas para nos seus trabalhos serem responsáveis por uma qualidade de vida, por evitar perdas humanas e perdas materiais, como você falou, de grande monta. Quanto que vai custar refazer essa ciclovia, por exemplo, né? E o quanto que compromete uma firma que faz esse planejamento, compromete as pessoas, compromete o emprego das pessoas que vão estar alijadas de uma nova concorrência. Então, é pensar quanto custa o Brasil que não lê como um dado, e que não afeta só o Brasil. Os Estados Unidos têm um levantamento, em torno de 65 bilhões anuais se perdem porque as pessoas não sabem ler o mundo, o entorno, os acontecimentos. Nós queremos saber não só quanto custa no Brasil a falta da leitura, mas nós queremos apontar na área do trabalho, da medicina, da saúde, da educação, quais seriam os cuidados que a gente deveria tomar e em que a leitura pode efetivamente contribuir. Mas eu acho que tem um outro dado, Alessandro, tem um outro dado que eu acho importante. É se perguntar quanto vale o Brasil que lê. Quanto vale o Brasil que conseguiu formar os estudantes que estão fazendo pós-doutorado ou doutorado no exterior e que tem o risco de não voltar porque são considerados de excelência. Os físicos nossos que hoje fazem sucesso no exterior foram para fazer um trabalho de pós-graduação e não voltaram mais, né? Quanto que vale o Brasil que lê? Onde as escolas funcionam, onde os hospitais funcionam, um hospital como o Pedro Ernesto, em que o diretor em lágrimas, dizendo que não é possível sustentar a pesquisa desse hospital, não é? E isso depende de que a gente saiba ler aonde põe o dinheiro. Então a administração pública também está aí, né? Onde é que eu posso e devo pôr o recurso fundamental desse país? Em publicidade do governo ou na salvação de um hospital público que tem essa pesquisa? Então essa capacidade de ler e conectar os acontecimentos poderia trazer não só o Brasil, um Brasil que não perde vidas e recursos, mas um Brasil que otimiza, um Brasil que valoriza, que aproveita a qualidade dos seus recursos humanos. Quem tinha razão era o Monteiro Lobato. Um país se faz com homens e livros, e esses homens têm que ser leitores. Se não tiver isso, nós vamos continuar no atraso.